Oi, titias! Então, depois de uma semana do nascimento do nosso pipucho, a gente veio aqui registrar a loucura que foi, ou a bênção que foi, o parto, né, do Davi. Eu acho que eu preciso... Gente, eu não sei como fazer isso, mas eu acho que eu preciso, primeiro, antes de tudo, contextualizar para vocês entenderem como que chegou, né, nesse parto domiciliar, que não foi planejado. Então, é o seguinte, né, eu sempre gostei de estudar sobre esses assuntos de fertilidade, maternidade, gestação. Eu sou da biologia, então minha área preferida sempre foi a êmbrio, sobre o parto, sobre o pós-parto, sobre o puerpério, sobre a amamentação. Isso naturalmente sempre foi muito do meu interesse. Eu sempre gostei de estudar sobre isso. Tanto é que alguma vez na minha vida eu pensei em fazer um parto domiciliar quando eu engravidasse. Mas eu lembro de ter ouvido uma médica que ela é mãe de, sei lá, 6, 7, 8 filhos. E ela falava isso, né? Que ela, enquanto médica e já experiente, né? Nessa vida de maternidade, ela falava assim: olha, problemas acontecem nos partos. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. E se acontecer, eu não me perdoaria, né? De não ter uma estrutura, caso fosse preciso, para salvar a vida do meu filho. Então, alguma vez na vida, eu achava super interessante, super legal, assim, ter um parto em casa. Mas depois que eu vi essa fala dela, eu entendi que realmente problemas podem acontecer durante o parto. E se hoje a gente tem a medicina para ajudar, é importante, é interessante estar no local seguro e com estrutura para isso, né? E aí depois essa vontade passou e eu sempre quis um parto normal. Quando eu soube que eu tava grávida, desde sempre quis um parto normal. Mas nunca domiciliar, nunca cogitei essa hipótese em todas as minhas conversas com o João. A gente nunca quis, nunca se preparou para um parto domiciliar, mas sempre um parto normal, humanizado e tal. E aí, um outro contexto, né? Quando eu engravidei, eu optei por não ter o meu médico, meu obstetra, para fazer o meu parto. Isso que ele já era meu ginecologista desde os meus 15 anos. E eu optei por não tê-lo, porque eu tava muito tranquila e segura pro parto. Então, qualquer plantonista eu estaria ok, sabe? Mas, em contrapartida, a gente optou por ter uma enfermeira obstetra, que é a Ju. A Ju, ela é vulgarmente conhecida como enfermeira obstetra, porque esse título é muito limitado para tudo que ela foi pra gente, né? Todo o processo ela esteve junto com a gente. A gente fez um curso de gestação que ela que ministrava. Ela estava sempre, né, junto comigo, me aconselhando. A gente teve consulta. Ela não teve comigo só no dia do parto, ela teve comigo durante boa parte da minha gestação. E ela, muito mais do que uma enfermeira, ela foi uma amiga, ela foi um anjo mesmo, que me trouxe muita segurança, me trouxe muita tranquilidade, muita informação. E a gente optou por tê-la. Por quê? Porque por mais que eu estivesse tranquila e sempre estudasse sobre isso, eu queria ter alguém para no momento não me deixar regar, porque eu sabia que na hora pega e que eu poderia pedir uma cesárea sem necessidade. Queria alguém, né, que tivesse instrução para dizer, não, cara, de fato tá no momento de uma cesárea, vocês vão precisar pro teu bem e pro bem do Davi. E também para que ela me orientasse o momento certo de ir para maternidade, porque na hora do vamos ver a cabeça tá longe, então eu queria ter alguém, né, que tivesse esse entendimento para essas questões, né? E também depois alguém para me ajudar na amamentação, que eu sempre tive mais medo da amamentação do que do parto em si. Eu de fato estava muito tranquila pro parto, gente, eu juro. Eu tava muito tranquila, muito, sei lá, preparada. E como eu sou da bio, eu tenho um pouco dessa coisa assim, roots, de entender que as coisas acontecem naturalmente, cara. A gente sabe parir, a mulher sabe parir.
há milhões de anos a gente tá parindo, seja nas cavernas, seja dentro de casa, seja numa maternidade. Então, eu tenho muito isso, assim, de que, cara, ia dar tudo certo, sabe? E é isso, contextualizado. E agora vamos começar essa história louca de verdade. No sábado, dia 21, a gente tava na graduação, né, que o João pegou a faixa preta do jiu-jitsu, a gente tava na graduação, na cerimônia de graduação dele. E aí tava lá tirando fotos deles e tal, e aí eu senti uma contração, só que essa contração foi com dor. Porque desde os meus 7 meses eu tava tendo contração de treinamento, que é uma loucura, a barriga fica toda dura, meio torta, mas tu não sente absolutamente nada de dor. E aí nesse sábado eu senti uma contração e eu tive dor. Só que daí eu pensei assim, daí o Davi, que eu acho que se mexeu ali bem na hora, de um jeito meio estranho, não é uma contração de trabalho de parto. Beleza, passou. Fiquei tirando foto, terminou a cerimônia, a hora que a gente tava indo embora, o João me perguntou: a gente pode ficar pra confraternização, que ia ter um churrasco depois, ou tu quer ir embora? Daí eu falei, amor, acho melhor a gente ir embora, sabe? Porque eu tive uma coisa assim meio estranha, não sei se foi uma contração com dor. Beleza, vamos embora, vamos embora. Quando a gente tava entrando no carro, me deu de novo isso. Daí eu já tinha certeza que era uma contração com dor. Isso era 19h32 do sábado. Beleza, vamos pra casa. Eu falei, João, cara, é uma contração com dor. Aí, depois de 10 minutos, exatamente 19h42, outra contração com dor. Eu falei, caraca, ferrou. Só que tava muito espaçada. Então eu imaginei que pudesse até depois passar, sabe? Eu não tava com tanta fé que eu ia entrar no trabalho de parto. Beleza. 19h52, outra contração. Exatamente, cravado de 10 minutos. Nisso, a gente tava a caminho ainda de casa. A gente passou num cachorro-quente pra pegar um cachorro-quente. Pegamos um cachorro-quente. E aí, até chegar em casa, a minha contração começou a ficar com um pouco menos dolorida e mais espaçada. Aí mesmo que eu fiquei super tranquila, porque eu pensei, não vou entrar em trabalho de parto. Foi só, sei lá, só um susto. Viemos pra casa, eu jantei meu cachorrão. Aí eu falei pra ele, cara, eu vou tomar um banho e vou deitar pra descansar. Porque se acontecer alguma coisa que não vai acontecer, eu estou descansada. Beleza, fizemos isso. A gente jantou, tomei banho, fui deitar. Nós dois pegamos um sono, quando deu 10h20, acho que foi isso, 10h20 da noite do sábado, eu acordei no susto com a minha bolsa estourando. E eu já tinha dormido, inclusive, com uma toalha embaixo de mim, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Porque a toalha ficou encharcada, aí começou a loucura, começou a ficar tudo encharcado. A sorte que a gente tinha capa no colchão, que não sujou absolutamente nada o colchão ficou intacto, mas ok. Aí 10h20 acordei no susto, com a bolsa estourando. Eu sempre achei que a bolsa estourava, tipo, se tu estivesse em pé, fazendo algum movimento. Nunca imaginei que deitada em repouso ela ia estourar. Aí rompeu a bolsa, molhadeira, eu falei, João, minha bolsa estourou. Ele acordou assim, o quê? Daí ele foi ver, ele assim, não, realmente, tu tá toda molhada. Daí eu falei assim, puta naba, cara, vou entrar em trabalho de parto. Beleza, a gente ligou pra Ju, a Ju falou, tô indo aí. A Ju chegou aqui em casa 11 horas da noite. Nesse meio tempo até ela chegar, as minhas contrações elas começaram a ficar mais ritmadas e bem mais doloridas. E um parênteses aqui. Eu sempre tive cólica menstrual muito forte. A minha cólica, ela me dava desmaio, enjoo e diarreia. Os 3 juntos. Enquanto eu tava tendo cólica, eu tava desmaiada, vomitando e sentada no vaso sanitário, tudo ao mesmo tempo. E a dor de contração é exatamente igual às minhas dores de cólica. Quando eu falava isso para as pessoas, que eu pensava assim, cara, eu acho que é Deus me preparando pro parto, porque a minha cólica é surreal. Todo mundo meio que ficava, tipo, sarcástico do tipo, cara, até parece que a tua cólica é dor de contração de parto, né? Pelo amor de Deus. Eu falava assim, não sei, mas sei lá, é muito forte mesmo. E hoje eu digo com propriedade que sim, todo mês eu sinto contrações de trabalho de parto. Porque realmente minha cólica é muito forte. E aí... Oh, meu Deus.
E aí, onde que eu tava? E aí eu comecei a ter essa sensação de desmaio, que eu já era acostumada a lidar com isso. Então eu falei pro João, olha, eu tô fraca, parece que eu tô querendo desmaiar, igual quando eu tenho cólica. Aí o João falou, então vamos pro chuveiro pra ver se alivia e ver se tu dá uma acordada, né? Porque não pode desmaiar aqui agora, minha filha. Vamos pro chuveiro pra ver se teu corpo dá uma reagida. Aí eu fui pro chuveiro com água bem quentinha. E era realmente tudo que eu precisava. Cara, o chuveiro. Aí eu fui pro chuveiro e fiquei de 4 apoios no chuveiro, com o braço assim mesmo, me apoiando direto no chão, com a água caindo na minha lombar e assim no meu bumbum. E começou a aliviar a cólica. Meu Deus, que maravilha. Começou a aliviar demais, muito bom. Só que depois de um tempo, eu fiquei quase 1 hora no chuveiro. Depois de um tempo, a contração tava aumentando, e o chuveiro já não tava mais dando conta. Nisso a Ju chegou, me examinou ali no chuveiro mesmo, viu o batimento cardíaco do Davi, viu que tava tudo certo, tal. E aí quando deu, sei lá, tipo, meia-noite, uma meia-noite eu acho, eu fui pra cama, saí do chuveiro, fui pra cama. E aí daqui a pouquinho a Ju veio pra fazer um exame de toque. Isso era 00:20. Ela fez exame de toque em mim, eu tava com 1 para 2 centímetros de dilatação. E ela não quis me falar, ela falou só pro João, porque ela sabia que eu ia falar, puta merda, né? Não acredito, eu tô aqui sofrendo com 2 centímetros de dilatação. 00:20, eu tava com 1 para 2 centímetros de dilatação. Ah, beleza. Ju, vamos pra maternidade? Ela falou, não, né? Vamos ficar aqui mais um pouquinho, isso com o João. Vamos ficar aqui mais um pouquinho no conforto da casa de vocês. Quando tiver um pouquinho mais dilatada, a gente vai pra maternidade. Beleza, aí o João a gente deitou na cama. E aí as minhas contrações começaram a ficar cada vez mais próximas e cada vez mais fortes. O João deitado do meu lado, tinha horas que eu abraçava ele, tinha contração que eu empurrava ele, tinha contração que eu dizia que amava, tinha contração que eu batia. Cara, é uma loucura. Só que, de novo, como a contração era muito parecida com as minhas dores de cólica, eu sabia lidar muito bem. Porque como é que é? É um pico de dor, como se fosse uma onda, é muito louco. Ela vem, tem um pico de dor e ela passa. Ela vem, dá um pico de dor e ela passa. A diferença da minha cólica menstrual para a contração é que a minha cólica menstrual ela vinha mais devagarzinho, dava aquele pico e passava. A contração do trabalho de parto era pico de dor passava, pico de dor passava, era assim, essa era a diferença. Mas eu sabia lidar com essa dor, porque eu sabia que ela passava. Então, quando ela vinha, sei lá, eu conseguia controlar aquilo, conseguia sentir aquela dor, porque eu sabia que a dor ia passar. Eu sabia que a dor ia passar. Então, eu tava lidando muito bem com aquilo, com aquela dor. Mas já vai acabar, tá? E aí, beleza. Chegou um momento, isso eu imagino que deveria ser 1:10, não, 1 hora. Não, acho que é 1:10 da manhã. Eu tive uma contração que eu me mijei toda. Eu não consegui controlar aquilo. Tudo que tinha na minha bexiga, eu urinei tudo. Aí eu já comecei a achar estranho. A próxima contração, eu só não fiz xixi porque não tinha mais xixi pra fazer, mas eu senti que parecia que eu queria fazer cocô. Aí eu pensei, não, isso aqui não é uma contração normal. Aí foi onde eu falei pro João e pra Ju, tá acontecendo alguma coisa estranha, e já era o expulsivo, né? Eu já tava tendo uma força involuntária, fazendo força involuntária. Só que eu não tinha certeza do que era, porque só tinha tido 2, e muito fraquinhos ainda. E aí eu falei pra Ju e pro João, olha, eu acho que tem alguma coisa estranha, vão pra maternidade. Aí a Ju perguntou, posso fazer um exame de toque? Tu queres que eu faça? Aí eu falei, Ju, não interessa quantos centímetros de dilatação eu vou ter. Eu posso estar. Eu vou pra maternidade, porque tem alguma coisa estranha. E aí depois, de novo, eu tive
uma força, assim, tive uma vontade involuntária de fazer muita força. Parecia, assim, que eu tava, sei lá, querendo fazer cocô também. Eu falei, Ju, eu tô empurrando, eu acho que eu tô expulsando, eu tô num expulsivo. Aí foi onde a Ju e o João se olharam e eu vi que eles ficaram preocupados. E aí foi aquela loucura. João, ficaram preocupados. E aí foi aquela loucura. João, as coisas já estão no carro, já tá tudo no carro. Então vamos, Kylie, bota uma roupa, eu vou te ajudar. Qual roupa eu pego? Fui lá, peguei uma roupa, a Ju me ajudou a colocar. Tudo com muita dificuldade, não foi rápido assim, tá? Porque eu não conseguia me locomover direito. E aí, a gente tava saindo. Quando eu coloquei o pé na porta de casa, eu tive um expulsivo, assim, muito forte. A cabecinha do Davi ficou metade pra dentro, metade pra fora. Eu falei, Ju, ele vai nascer, ele tá nascendo. Aí a Ju, tu tá sentindo, cara? Eu falei, toda. Ela foi, botou a mão, ela falou, eu tô sentindo a cabecinha dele. Aí a Ju, João, a porta tava aberta, né? E tava encarando o vento. Daí a Ju assim, João, fecha a porta rápido, pega cobertor, pega lençol, pega tudo que tu tiver. Só que daí o Davi voltou. No que ele voltou, eu falei, Ju, o Davi voltou. Dela assim, então vamos pra cama. Aí voltei, a gente foi pra cama. Eu fiquei de 4 apoios na cama. Veio mais uma força, involuntária, né? Um expulsivo. E de novo ele ficou com a metade da cabeça pra dentro, metade da cabeça pra fora. E aí ele voltou de novo. E aí, gente, aí me bateu um pouco de desespero, porque era uma dor insuportável. Eu não consigo lembrar muito bem da dor, mas eu lembro que, cara, era surreal. E aí, parênteses, eu lembro, assim, da Ju e do João realmente, assim, muito desesperados, muito preocupados. E com toda a razão do mundo, né? Não que a Ju não soubesse fazer um parto, claro que não, mas a questão é que a gente não tinha se preparado para um parto domiciliar e não tinha estrutura caso acontecesse alguma coisa. E o João, meu Deus, né? O João tava muito preocupado, muito desesperado também por isso. E eu juro, gente, eu tava muito tranquila, porque eu sabia que não tinha o que fazer. Ou ele ia nascer ou ele ia nascer, né? Eu tava realmente, assim, muito tranquila. E no fundo eu sabia que ia dar certo, sabe? Eu não tava pensando nesse lado de poder dar errado. Até porque eu não tava muito racional, né? Meu filho tava nascendo, a única coisa que eu queria era ter ele no meu braço. Então eu tava assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não tenho o que fazer, eu vou parir ele aqui, vai ser um parto em casa. Era isso que tava passando na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu tava preocupada e sentindo a dor ali do expulsivo. E aí veio o último expulsivo. Davi de novo ficou com metade da cabeça pra dentro, metade da cabeça pra fora. Eu conseguia sentir isso. Eu respirei fundo e em meio segundo eu pensei, cara, não, agora tu vai sair. Aí eu peguei e fiz mais uma força daí voluntária, né? E daí o Davi nasceu. O Davi nasceu 1h39 da manhã. Então, quer dizer, da meia-noite e 20, quando a Ju fez o exame de toque, até 1h39 da manhã, eu dilatei os 10 centímetros. Isso foi muito bizarro, porque foi meu primeiro filho, foi extremamente rápido. Ninguém esperava por isso. E por isso, né, que foi em casa, porque foi realmente muito rápido. Quando eu vi, o Davi já tava nascendo. Né, filho? Quando a gente viu, você já tava nascendo. E deu tudo certo. E aí, ele nasceu, né, no meio das minhas pernas, viradinho pra mim. A primeira coisa que eu falei foi, cara, ele é a minha cara. E aí a Ju, João, pega cobertor, pega coisa errada, não sei o quê. E aí o que que acontece? Quando o Davi nasceu, nesse meio tempo, quando eu tava no expulsivo, o João olhou pra Ju e falou assim, Ju, ligo pro SAMU, pro bombeiro, pra alguém, bem baixinho pra eu não ouvir e não me preocupar. E aí a Ju falou que sim. E aí o João ligou. Ele tentou ligar acho que umas 3 vezes, 4 e não atendia. Nem pro SAMU, nem pro bombeiro. Até que ele ligou uma última vez pro bombeiro e o bombeiro atendeu. E eu lembro, cara, essa parte era legal o João contar, porque a visão dele, né, extremamente preocupado. A nossa casa, ela não tem CEP, né, a nossa rua não é registrada, então, tipo, era difícil de explicar onde a gente tava. Ele teve que sair correndo pela rua pra ir lá na geral, uma loucura, pra receber o bombeiro.
E aí eu só lembro da conversa assim, o João falando: Oi, Steve, minha esposa tá em trabalho de parto, meu filho tá nascendo, meu filho nasceu, Michelle, meu filho nasceu, não sei o quê. E foi muito louco esse momento assim. E aí, de repente, ele sumiu porque ele tava indo lá trazer a ambulância. Cara, foi questão assim de minutos, sabe? Aí o bombeiro chegou, me recebeu, me acolheram. Só que antes disso, quando o Davi nasceu, o Davi caiu no meio das minhas pernas, eu não consegui ver, mas ele tava com um cordãozinho enrolado no pescoço. Essa cena quem viu foi a Ju e o João. Só que o que acontece? É extremamente normal um bebê estar com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E isso não asfixia a criança, porque o cordão umbilical ele é todo gelatinoso, ele não prende, sabe? Só que essa informação é uma coisa que eu e a Ju a gente tem. O João ele não tem. Então a hora que ele viu aquela cena do Davi com o cordãozinho umbilical enrolado no pescoço, um bebê ele nasce ainda todo roxinho, todo molinho, sem reação. O João ele achou que, meu Deus, tinha acontecido alguma coisa com o Davi, né? Ele ficou super preocupado, ele tava com cara de choro. Só que em fração de, acho que sei lá, 2 segundos, o Davi começou a chorar, choramingar. Eu não tive essa impressão. A minha impressão foi que meu filho nasceu e tava tudo bem. Eu entendia que ele nascia assim, com esse jeitinho meio molenguinho ainda, então eu não fiquei preocupada. Quando o Davi nasceu, se eu já tava tranquila durante o parto, eu fiquei mais tranquila ainda, gente. Pra mim tava tudo certo. Aí, como eu falei, em questão de, sei lá, 2 segundos, o Davi começou a chorar e eu já fiquei mais tranquila ainda. Só que o chorinho dele ainda tava como se estivesse gargarejando, como se estivesse cheio de água assim na gargantinha. Aí eu fiquei preocupada, foi 1 segundo de preocupação. Aí eu comecei a perguntar: Ju, ele tá bem, Ju? Ju, ele tá bem? Ju, ele tá bem? Aí foi onde ela pegou ele, deu uma sacudidinha assim, botou ele mais sentadinho. E aí foi limpando aquele barulhinho de água assim na garganta. E ele começou a dar aquele berro mais gostoso do mundo, aquele choro de bebê nascendo. E aí pronto, deu tudo certo, o Davizinho nasceu em casa, deu um berro de choro de vida. E aí eu fui caminhando pela cama pra me ajeitar ali na cama, a Ju já colocou o Davi no meu colo. Daí 1 minuto depois já chegou o bombeiro. Oxi. 1 segundo depois já chegou o bombeiro. Cara, eles foram sensacionais. Era uma sargenta, a Maria Gabriela, e mais dois bombeiros. A equipe sensacional. Eles me acolheram de um jeito, ela me acolheu de um jeito, toda preocupada. Quando ela viu que tava tudo bem, aí ela assim, não vamos ter pressa, vamos esperar, né, a pulsação do cordão parar de pulsar. Ela deixou o João cortar o cordão umbilical, perguntava a todo momento se eu tava bem, me tranquilizava, dizendo que o Davi tava respirando, que tava tudo certinho com ele. E aí, tá, ainda não acabou a história. Já estamos aí em 23 minutos de relato, mas ainda não acabou a história. Mas pra finalizando já, né? Aí, beleza, o que aconteceu? A maca não entrava no meu quarto, porque obviamente eu não conseguia caminhar, né? A maca não entrava no meu quarto. Daí, o que eles fizeram? Foi uma força-tarefa. Ju, João e os 3 bombeiros me carregando assim pela casa, pelo lençol e a capa do colchão, pra me levar na maca que tava lá no meio da sala. Aí me levaram, me colocaram na maca. E aí a gente foi, eu, João e Davi, na ambulância até a maternidade. Chegamos na maternidade, eu precisei fazer uma curetagem, então eu tomei a RAC, passei por um procedimento, precisei fazer curetagem porque o mais fácil eu não consegui fazer, que era parir a placenta. Mas é que eu já tava, assim, muito fraca. E outra, cara, meu filho tinha nascido, sabe? Mais nada me abalava. Meu filho tinha nascido em um parto normal, em casa, ele tava bem, tava todo mundo bem. Aí a Ju ainda falava assim, cara, tenta fazer uma forcinha pra te não precisar, né, passar por um procedimento, assim. Eu até tentava fazer uma forcinha, mas era muito mínima, e também tava fraca. Enfim, não consegui parir a placenta, ela não foi deitada naturalmente. Mas aí fui pra maternidade,
tive que passar por isso, né? Por uma curetagem. Que também é bem louco, porque eu não queria ver, mas sem querer eu via no reflexo do refletor, né? Daquela luz do centro cirúrgico. Via o procedimento acontecendo, bem bizarro. E aí, cara, acho que foi isso, assim. Foi um parto domiciliar, então, não planejado. Um adendo, né? Uma curiosidade do pós-parto. Quando eu cheguei lá, na maternidade, tinha 3 médicos e mais umas 2 enfermeiras que me atenderam. E a pediatra, 4 médicos. Os 4, quando eu cheguei lá, eu não sei, eu acho que eles ficaram assim meio irritados com a situação do tipo, eles na cabeça deles acharam que eu queria ter tido um parto domiciliar, que tinha sido planejado. Aí alguma coisa deu errado e eu parei lá na maternidade pra, sei lá, tirar minha placenta. Porque os 4, eles viam me induzir a minha resposta do tipo assim, nossa, mas então você quis ter um parto domiciliar, que loucura foi essa? E eu falava, não, eu não quis, foi sem querer. Aí eles me questionavam, tá, mas como assim foi sem querer? É o teu primeiro filho. Eu falei assim, mas é que foi muito rápido. Em 1 hora eu dilatei 10 centímetros. E eles questionavam, mas como é que pode isso? É teu primeiro filho, é muito rápido. Então, tipo, houve não sei, esse preconceito, essa irritação dos médicos que estavam lá. Só que, de novo, eu tava tão nas nuvens, gente, de ter parido do Davi tá bem, de ter sido um parto lindo em casa, que eu nem liguei, eu levava bem na boa, fazia piada e brincava com eles, mas tirando esse questionamento chato deles, eu fui super bem recebida, acolhida. Eles queriam me trazer conforto o tempo todo, perguntavam se estava tudo bem. A médica fez a curetagem super rapidinho. O outro médico, o anestesista, vinha, colocava travesseiro na minha cabeça, perguntava se estava com frio, não sei o quê. Então, assim, tirando esse questionamento chatinho da parte deles, eu fui também super bem acolhida lá na maternidade. E, enfim, foi isso. Essa é a nossa história. Essa é a história do Davizinho, que se mudou pra casinha dele na sexta, nasceu na casa dele no sábado. Aliás, se mudou na sexta, nasceu, na madrugada de domingo, no caso, né, dia 22. E deu tudo certo, gente, deu tudo certo. Em pleno século XXI, ainda tem mulheres que parem em casa, querendo ou não querendo, e dá certo sim, tá? Claro que, como eu falei, né, é importante ter uma estrutura e estar preparado para algum eventual problema que aconteça, mas no nosso caso, Deus planejou e Nossa Senhora também estava comigo o tempo todo. Porque todas as vezes que eu tinha cólica menstrual, a minha vida toda, eu sempre entregava a minha cólica para alguma intenção que fosse relacionada à minha fertilidade, ao meu namoro, ou ao meu noivado, ou ao meu casamento, ou para alguém que tinha perdido um bebê, ou, né, pela intenção dos abortos. Então eu sempre entregava a minha dor das minhas cólicas para algo assim nesse sentido. Eu não tenho dúvidas de que Nossa Senhora estava comigo durante o meu trabalho de parto todo, inclusive a Ju me lembrava disso. Ela falava, Nossa Senhora tá contigo, Kali, Nossa Senhora tá contigo. E então foi isso, né? Eu tinha ali Nossa Senhora comigo o tempo todo, tinha o meu marido que, o João foi sensacional, ele me passava muita segurança. E o João, ele é assim, né? Ele é uma pessoa proativa e resolutiva, então eu sabia que ele ia dar conta de qualquer problema que acontecesse e assim ele fez. Quando ele pensou que pudesse dar algum problema, ele já estava ligando pro bombeiro. Quando o Davi nasceu, o bombeiro já estava ali. Então, tudo pela preocupação, pelo cuidado do João comigo e com o Davi, né? Foi extremamente importante ter a segurança, a informação e a presença da Ju ali comigo. E não indico um trabalho de parto assim no susto para ninguém em casa. Mas que foi lindo e que, meu Deus, sempre que eu paro pra pensar, eu me emociono de verdade, porque foi surreal o que aconteceu. E é isso. Agora tá todo mundo bem. E o Davi tem história pra contar, né? Essa é a verdade. Acho que é isso, gente. Acho que é isso.